Vai. Oi, gente, boa noite, todo mundo que está em casa. Estamos aqui dando início a mais uma live do Sintect MG. Desta vez a gente vai debater o tema Correio e Pandemia. E aí, para participar desse debate hoje, nós estamos aqui na presença do Robson Silva, que é o presidente do Sintect MG, Tony Sérgio, que é o secretário-geral do Sintect PB Paraíba, e o companheiro William Castro, que é secretário de Anistia da Fintech e trabalhador lá no Pará. Eu reforço isso porque, inclusive, isso é muito importante. O Pará, nesse momento, está numa situação bem complicada de pandemia. Bom, a nossa live, todo mundo sabe, ela é semanal, tá? Sempre às quartas-feiras, 19 horas, marca aí na sua agenda. E aí, durante a live, você que está em casa pode participar com a gente, mandando seu comentário, curtindo, dando like e deixando a sua pergunta. No decorrer da live, a gente vai fazer perguntas para o convidado, conforme o pessoal for se manifestando aí nas redes sociais, beleza? Então, para dar início aqui, primeira fala, vamos convidar o companheiro Tony Sérgio, secretário-geral do Sintec PB. Tony, com você. Saudar a todos os companheiros. Essa live vai ser gravada, mas boa noite a todos. E dizer que nós estamos num momento crítico, né? Eu acho que meu objetivo aqui hoje é fazer uma discussão conjuntural e também fazer uma discussão aí da situação dos trabalhadores dos Correios. Gostaria de começar isso aqui, não sei se já começa agora, já direto uns 10 minutos, mas começar primeiro por uma análise que fiz, não sou especialista, mas a gente vem estudando, justamente a situação conjuntural que está o mundo nesse momento da pandemia, né? Primeiro, a gente vem avaliando os dados e as situações dos países, a crise que vem se instalando em todo o mundo, né? E essa crise que vem acontecendo no mundo, ela tem reflexo direto na nossa categoria, como em outras categorias. E uma crise que está sendo um pouco debatida é justamente a crise na Europa, que a China foi o primeiro país, um dos primeiros países a sair, mas no caso específico da Europa, que ainda os países estão em crise, a crise ela vem se acentuando, inclusive a crise dentro do próprio bloco econômico, né? Há uma ruptura entre os países, e essa ruptura se caracteriza mais por dois blocos, especificamente a Europa na parte norte com a Europa na parte sul, né? Essa crise ela tem levado a uma crise econômica sem precedentes na Europa, onde os dados apontam que haverá uma queda muito acentuada do PIB, que pode chegar de 9%, no mínimo, a 15%, inclusive isso daí dados do próprio Banco Europeu, que eles colocam isso. A União Europeia ela aglomera 450 milhões de pessoas, né? São 27 países nesse bloco, e uma crise dessa proporção nesses países vai gerar uma crise imensa no resto do mundo, porque também é um setor da economia mundial, com a globalização, que é onde está uma boa parte do imperialismo mundial, onde está um controle maior das economias do mundo, né? Essa crise que é apontada por Christine Lagarde, do Banco Central Europeu, ela foi anunciada no dia 23 de abril, onde ela estima que 59 milhões de pessoas irão haverá perda de emprego, né, para 57 milhões de pessoas. O que se observa também dentro dessa crise que vem da coronavírus é que não é uma crise que foi causada pelo vírus, é uma consequência, ou seja, o capitalismo em si mostra, através do coronavírus, que não é um sistema que que proporciona condições para as populações mais pobres viverem dentro desse sistema. Ela, inclusive, dentro do próprio bloco europeu, tem essas que são países do primeiro mundo, mas também tem uma crise entre eles. Por exemplo, o PIB, inclusive, quando foi no ano de 2008,
essa crise ela se acentuou e ela teve um reflexo muito grande, e agora com o coronavírus ela aumentou. Só para você ter uma ideia, na Espanha, em 2006, o PIB espanhol, ele tinha devia, referente ao PIB, 35%. Hoje, essa dívida espanhola ela já está em 96%, ou seja, mais que o dobro em menos de 14 anos. Então, a Grécia, por exemplo, o PIB da Grécia está comprometido em 176%, o da Itália 135%, a França 98%, enquanto na Alemanha apenas 60% aproximadamente. Então, essa crise que está chegando nesses países, que os países do norte europeu, eles começam a cobrar dos países do sul europeu parte dos empréstimos que foram feitos também por essa crise, e quem vai pagar essa crise são justamente a população mais pobre europeia. O que significa isso? Significa que é o seguinte, eles estão privatizando os lucros e socializando os prejuízos para a população. Nós estamos observando isso aqui no Brasil também, essa situação, onde que a população mais pobre, ela não está tendo acesso àquele pouco mais de 600 reais, que é uma quantidade suficiente, mas melhor que os 200 reais que o governo Bolsonaro queria. Mas a gente vê aí que mesmo assim, nós tivemos aí militares que tiveram acesso a esses 600 reais, enquanto a população mais pobre sequer recebeu a primeira parcela desses 600 reais. Então a gente vê aqui que é necessário a gente ter uma política para essa situação nesse momento. Nos casos dos Correios, a gente também tem que tirar uma discussão, um debate, inclusive até porque a gente vai entrar na campanha salarial nossa, e essa campanha salarial vai também ser um teste para a categoria, né? De como enfrentar dentro da pandemia essa crise que está colocada para os trabalhadores dos Correios, que vão ver uma situação bem mais grave do que está acontecendo na Europa. Para encerrar essa minha primeira parte, eu acho que essas primeiras considerações. Obrigada, companheiro Tom. Pedi só para desligar o microfone. Isso. Bom, vamos chamar agora o companheiro William Castro, secretário de Anistia da Fintech. William. Obrigado, Sara. Boa noite a todos. Boa noite aí. Queria saudar o companheiro Robson de Minas Gerais, o companheiro Tony, lá da Paraíba, e todos os trabalhadores do país inteiro aí que estão nos acompanhando aqui nessa live, né? Assim, companheiros, eu queria começar a minha fala lembrando os trabalhadores aqui que os Correios, os ataques à nossa empresa, eles já vêm de muito tempo, né? As ameaças de privatizações que vão causar para o nosso país uma perda muito grande, como, por exemplo, uma empresa nossa privatizada, o governo federal teria que futuramente pagar pelos serviços que nós fazemos de maneira gratuita para o governo federal teria que gastar dinheiro com esses serviços, como, por exemplo, no caso de uma pandemia dessa, os medicamentos que nós distribuímos pelo país, os livros didáticos, que agora vão ser vai ser muito importante o Correio também, né, nesse Enem que está sendo discutido, né? Urnas eletrônicas, esse é um ano eleitoral também. Então, a gente não tem dúvida que um Correio privatizado, o governo federal, o nosso país teria muito a perder, né, em relação ao que nós fazemos quanto empresa pública. Então, esses ataques também nós tivemos aí ao longo do tempo, a extinção do cargo de OTT, nós tivemos também a retirada de muitos hospitais conveniados do nosso plano de saúde, o próprio sucateamento do nosso plano de saúde, né, vem sendo parte de um processo de privatização da empresa, que nós temos que estar, quanto trabalhadores, dispostos e prontos para lutar, para defender a nossa empresa de maneira geral. A gente não pode deixar sucatear um plano de saúde, porque depois vem
outro tipo de ataque, vem no nosso vale alimentação, vem outros direitos conquistados há muitos anos. Né? E aí, companheiros, a retirada dos hospitais conveniados, nós estamos sentindo hoje, em plena pandemia, a gente está sentindo o que foi prejudicial para nós, a retirada desses hospitais e a terceirização do nosso plano de saúde. Passou do Correio Saúde para o Postal Saúde. Hoje, os trabalhadores de todo o país são testemunhas do que eu vou falar aqui. A gente procura um hospital conveniado para atender os nossos familiares com suspeita de Covid-19 e a gente não é mais atendido. A gente não tem hospitais. Por exemplo, aqui no meu estado, como a Sara falou, que aqui alguns especialistas estão dizendo que vai ser o epicentro, né, dessa pandemia do nosso país, a gente já não consegue mais achar atendimento. Os hospitais, tanto particulares quanto os do governo, estão superlotados, as pessoas morrendo na rua, a gente não tem sequer teste para saber se está com Covid-19 ou não, e quando as pessoas conseguem achar um laboratório que faça o teste de Covid-19, a gente se depara com a situação de que a Postal Saúde não paga muita coisa. O desconto por ser funcionário do Correio e ter o plano de saúde, ter o plano da Postal Saúde, que a gente agora paga mensalmente, que agora tem uma mensalidade, a Postal Saúde não está pagando nem 50% do teste de Covid-19. Então, fica inviável para o trabalhador nosso de base fazer os testes. Por isso, muitos trabalhadores estão morrendo sem fazer teste de Covid-19, né? Por uma questão também financeira, além de não ter, e ainda tem a questão financeira, e tudo isso está sendo prejudicial. E a nossa situação dentro dos Correios, companheiros, ela está muito delicada. Eu tenho acompanhado aqui trabalhadores que retornaram ao trabalho por conta de liminar da empresa. Por exemplo, nós tínhamos uma liminar da Fintech que nos garantia que os trabalhadores que coabitam com pessoas de grupo de risco e têm filhos em idade escolar permanecessem em casa em trabalho remoto. A liminar da Fintech, ela foi derrubada. Né? A gente teve aí uma cassação dessa liminar da Fintech e os trabalhadores tiveram que retornar imediatamente os seus locais de trabalho. Então, é inadmissível, companheiros, eu fico assim muito indignado em saber que num momento como esse, num momento de luto para os trabalhadores, um momento de luto para o país, onde os nossos familiares estão morrendo, onde os nossos companheiros de trabalho estão morrendo, a gente sofrer ataque dentro da nossa empresa de Correios, porque nós estamos hoje com um presidente, um general lambe-botas do governo federal, que segue toda a cartilha do governo Bolsonaro, que está atacando a classe trabalhadora. Só que a gente não pode esquecer que o que está posto para nós, quanto trabalhadores, de modo geral, é comer migalha e é a morte. É isso que o capitalismo está mostrando para nós. Que se você tem dinheiro, você consegue ter você consegue fazer um tratamento digno. Agora, se você é da classe trabalhadora, se você é aquela pessoa que sustenta esse país com a sua dignidade, mas se você não tem dinheiro, você vai morrer na porta de um hospital. Então, esse debate tem que ser travado aqui. A gente tem que conversar com os trabalhadores para mostrar que a gente tem que estar a todo momento prontos para travar uma luta seja contra a nossa empresa, seja contra o governo federal, seja numa greve, seja de qualquer forma, companheiros. A gente não pode fugir do debate. Né? Muito obrigado aí, Sara. Obrigada. Antes de passar a palavra aqui para o companheiro Robson, só ver aqui alguns comentários. Só lembrando, galera, todo mundo que está em casa pode participar com a gente, deixando seu comentário, deixando a pergunta. Curte, compartilha,
aperta sininho, faz tudo para a publicação ficar subindo e a gente conseguir alcançar mais pessoas. Aqui no grupo já está bombando de comentários, né? A gente aqui já viu, pessoal da DataPrev está aqui presente com a gente, Márcio Maia, Marcele Amador está junto, tem gente lá do interior da Paraíba, de Cajazeiras, deixa eu ver mais, Emerson da Fentech, então já tem, com o tempo aqui eu vou dando os recadinhos que o pessoal está mandando lá no grupo. Robson, palavra com você. Bom, deixa eu me ajeitar aqui, que eu estava publicando, viu, gente? Estava fazendo exatamente o que a Sara falou para a gente fazer, que é compartilhar esse debate, compartilhar esse vídeo, porque é de extrema importância todo o debate que a gente está travando aqui. Principalmente pela exposição que os companheiros fizeram, que está na ordem do dia. O que nós temos que pensar é como organizar os trabalhadores dos Correios e estes impulsionarem a classe trabalhadora para uma luta contra os ataques aos nossos direitos. Acontece que o companheiro Tony fez uma boa exposição aí do cenário internacional. Queria só destacar algumas coisas que são de importância e que o governo brasileiro é a política que o William explicou aqui. Quem tem dinheiro consegue um tratamento, consegue sobreviver. Quem não tem dinheiro, literalmente morre. Isso é o capitalismo. Isso é um sistema de desigualdade, um sistema de exploração do homem sobre o homem, né, que está colocado hoje para os trabalhadores, não só dos Correios, mas para todos os trabalhadores do mundo, né? E a gente tem a tarefa de fazer bem esse debate para aumentar a consciência de classe dos trabalhadores, para que esses possam lutar não só por um reajuste salarial ou por um direito adquirido, mas também pela emancipação da classe trabalhadora. Porque nesse sistema, a única coisa que a gente consegue é vender a nossa mão de obra para os exploradores de plantão que estão aí para sugar cada dia mais o sangue dos trabalhadores. E nesse momento, a gente tem uma política que está colocada aqui no Brasil, que é uma política do imperialismo norte-americano. É uma política colocada pelo Donald Trump, lá nos Estados Unidos, que também subestimou a Covid-19 e está hoje os Estados Unidos como o epicentro da doença no mundo, né? Um negócio totalmente alarmante. E importante a gente entender que nos Estados Unidos não tem saúde pública. Então, por isso a gente está vendo morrer muita gente, né? Diferente aqui do Brasil, onde existe saúde pública, mas que essa também está muito sucateada, vem sendo sucateada ao longo do tempo, e o governo agora, ele não dá a mínima para o SUS, né? Não dá a mínima para as empresas estatais, que é essas que estão segurando a onda nesse momento de pandemia, como a gente muito bem pode ver. São os profissionais da saúde que estão na linha de frente, são os profissionais do Correio que estão na linha de frente, são os profissionais das empresas estatais, como DataPrev, que estão na linha de frente, Caixa Econômica Federal, bancos públicos. Então, o serviço público é que está atendendo a população nesse momento. Então, eu queria trazer alguns dados aqui importantes, né? Como o pessoal faz muita campanha contra o socialismo, né? Contra Cuba, por exemplo, Cuba, nos últimos 4 dias, não teve nenhum registro de Covid-19, né? A China também já tem alguns dias que não tem registro. A França tentou abrir as escolas e teve que voltar atrás e fechar. A política de quebra do isolamento que está sendo colocada aqui no Brasil, nesses países imperialistas, ela já está sendo colocada pouco a pouco, mas é muito diferente. Porque, por exemplo, num país como a Alemanha, todas as pessoas já foram testadas. E a gente descobriu recentemente que aqui em Minas Gerais, né, apenas 400 mil pessoas tinham sido testadas. Ou seja,
a política de subnotificação, a política de esconder para debaixo do tapete, ela é imensa, né? E aí, fazendo esse paralelo. Importante destacar o nosso vizinho aqui, a Argentina, que o governo lá atingiu há pouco um índice de popularidade imenso, né? Por quê? Porque ele fez simplesmente o que precisava fazer, que era o quê? Manter os trabalhadores em casa, garantir subsídios para os trabalhadores, organizar todo o sistema de conta de água, de luz, aluguéis, para que as pessoas não pagassem nesse momento, que é um momento que ninguém ia ter dinheiro, né? E o cara atingiu níveis de popularidade lá estratosféricos, porque ele simplesmente fez o que tinha que fazer. Aqui no Brasil, o Bolsonaro continua negando que a doença é uma doença grave e continua morrendo, né? Na nossa categoria, mais de 20 trabalhadores já morreram por causa da Covid-19, e a empresa de Correios e Telégrafos continua aí com essa política de, em muitos lugares, não fornecer sequer o EPI necessário para a não contaminação dos trabalhadores. E importante destacar que os números agora no Brasil são também números que assustam qualquer um, né? São mais de 285 mil casos confirmados e mais de 18 mil mortes, quase 19 mil mortes. No mundo, quase 5 milhões de pessoas infectadas, com 325 mil mortes. É nesse meio que os trabalhadores dos Correios vão iniciar sua campanha salarial agora. Aí a gente já teve declarações do governo Bolsonaro, do Paulo Guedes, inclusive comparando, e deixo aqui o meu repúdio a essa fala dele e a todo o governo Bolsonaro, comparando os servidores públicos a saqueadores. É uma afronta. Já comparou os servidores com todo tipo de coisa assim que não condiz com a realidade dos servidores. O serviço público é um serviço muito importante, essencial para o povo brasileiro e está mostrando a sua força diante da pandemia. Só que o argumento do governo vai ser usar como moeda de troca da suposta recuperação da economia a privatização das empresas estatais. E para isso já colocaram o Correio novamente na linha de frente, colocaram a Petrobras na linha de frente, colocaram a Dataprev, Serpo e diversas outras empresas para a privatização. Então eu quero chamar a atenção de todos os trabalhadores dos Correios do país que nós precisamos fazer uma campanha salarial vigorosa. É lógico que a gente está num momento mais complicado, mas isso não deve ser um motivo para a gente chegar com menos força nessa campanha salarial. Nós temos que exigir reajuste salarial digno para os trabalhadores, nós temos que exigir melhores condições de trabalho e nós temos que lutar pelos nossos empregos contra a privatização dessa importante estatal. E aí aproveitar aqui para dialogar com os outros setores. Dialogar com petroleiros, que a gente sempre tem trabalho em conjunto, dialogar com professores que estão sendo atacados aqui no estado de Minas Gerais pelo governo Zema, que não cumpre a Constituição e não paga o piso salarial dos trabalhadores aqui em Minas Gerais. Então isso tem que ser denunciado o tempo todo. E nós temos que chamar todas as categorias para se juntar numa luta unificada. Uma luta unificada para derrotar todos os ataques colocados pelo governo Bolsonaro, estão aproveitando a pandemia mundial para retirar ainda mais direitos da classe trabalhadora e jogar sobre as costas dos trabalhadores todo o peso da crise capitalista mundial. Então, isso tem que ser falado. Estão aproveitando a crise da Covid-19 para atacar a classe trabalhadora. E estão fazendo diversas medidas provisórias, estão passando por cima de diversos direitos, atacaram todas as normas regulamentadoras da CIPA, atacaram
o FGTS dos trabalhadores dos Correios, que não está sendo depositado nesse momento por causa da medida provisória colocada pelo governo Bolsonaro, que dá direito às empresas, tanto privadas quanto públicas, de não depositar o FGTS dos trabalhadores. Além dos direitos que estão sendo atacados, nós estamos perdendo dinheiro. Então é por isso que nós temos que fazer a nossa campanha salarial com muito vigor. Aí nós temos que chamar não só as federações nacionais, como a Fentech, que a gente faz parte dela, chamar também as centrais de trabalhadores, como a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, para a gente organizar uma luta que dê resposta à classe trabalhadora, mas uma luta conjunta. Não vai adiantar categoria sair separada, com luta separada. Nesse momento, a Eletrobras está em campanha salarial e a luta lá é porque o governo quer demitir 500 trabalhadores. Então, a privatização, ela vai de encontro à demissão de trabalhadores, ela vai de encontro a deixar a classe trabalhadora mais miserável do que ela já está. Então, muito importante a exposição dos companheiros aqui, o companheiro Tony, que se colocou muito bem, é um prazer ter ele aqui, né, na live do Sintec MG, o companheiro William, com uma análise de conjuntura bem colocada, né, bem precisa, onde o Pará está sofrendo com o coronavírus, mas sofrendo porque não tem um Estado para proteger as pessoas. Nesse momento, é bom a gente deixar muito claro, quem deveria defender os trabalhadores e a população mais pobre é o Estado. O Estado deveria garantir o isolamento das pessoas. Ao contrário disso, o governo coloca o Estado a serviço dos bancos, onde foi aprovada em medida que dá mais de R$1 trilhão para os bancos. Onde está aprovado medidas que impõem privatização de sistemas, tanto de saúde, quanto distribuição de energia, quanto de saneamento básico dos estados. A ajuda do governo, a suposta ajuda, ela tem por trás dela a exigência que os estados coloquem as suas empresas para a privatização. E aí eu vou encerrando a minha fala e dizer que privatização o povo mineiro conhece muito bem. Privatização é a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce foi privatizada, entregue para o capital internacional, entregue a preço de banana. Hoje, a Vale lucra bilhões e bilhões que vão para a mão de pouquíssimas pessoas, enquanto o Estado sequer vê a cor desse dinheiro. E, além disso, privatização, ela quer dizer demissão de trabalhadores, mas ela também quer dizer morte de trabalhadores. Como aconteceu aqui nos crimes de Brumadinho e de Mariana, onde até hoje a Vale não foi responsabilizada pelo crime cometido nesses dois lugares. Continua o processo de mineração, continua arrancando rios de dinheiro, explorando o mineral do nosso país e sequer indenizou as vítimas do crime que ela cometeu lá em Brumadinho. E saudar aqui os companheiros do MAB que estão nessa luta também, trazendo uma luta com esses moradores atingidos por barragem e dizer que nós, trabalhadores dos Correios, estamos à disposição para travar uma luta conjunta, tanto com os movimentos sociais quanto os movimentos sindicais. Eu vi que a companheira Denise Romano curtiu aqui a nossa live, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais, e nós temos que lutar junto, temos que chamar todo mundo, construir uma estratégia, chamar os companheiros da Liga Operária, os companheiros do Marreta, trazer todo mundo para fazer um diálogo, para a gente organizar uma luta conjunta e que essa luta se espalhe, porque os trabalhadores só vão conseguir garantir os seus direitos e garantir os seus salários quando a classe trabalhadora estiver unida. E aí, companheiros, o nosso trabalho aqui, sindical, ele é um trabalho de organizar a nossa campanha salarial, que vai servir como base
para a luta dos diversos trabalhadores e trabalhadoras aí de todo o Brasil. Muito obrigado, pessoal. Por enquanto, é só. Obrigada, Robson. Gente, deixa eu aproveitar aqui para ler alguns comentários. Companheira Rosane Cordeiro, que é coordenadora lá do Sindados MG, trabalhadores do SERPRO, Dataprev, Correio, Petroleiros e todas as demais estatais ameaçadas de privatização têm de se unir contra a privatização. Temos aqui a companheira diretora de imprensa do Sintect RN, também fez comentário. O Juliano Barros está comentando aí ativamente, CDD Jardim, São Paulo, lá de Recife. O povo do Nordeste está em peso, né? Ronaldo falou aqui, ó, lamentável corte no salário de quem está de quarentena. Companheira Eliane Novaes, todos os trabalhadores devem se organizar e fazer uma luta unificada contra a privatização. Privatização é sinônimo de precarização, demissão e maior exploração dos trabalhadores. Galera do CDD Diamantina também está aqui presente. E aí vamos para a pergunta. William, vamos começar aqui com você. A Maria Dolores perguntou, William, o Pará é um dos estados mais atingidos pelo coronavírus. Qual a política da ECT para proteger os trabalhadores? Bom, companheiros, é assim. Aqui no estado do Pará, como ainda agora na minha fala inicial eu já disse, está muito precário aqui. Está sem hospitais, muitos trabalhadores infectados, sem os EPIs, sem as coisas básicas para que a gente pudesse trabalhar, né? Muitas lutas tiveram que ser travadas, muitos setores tiveram que ameaçar a paralisação para que a empresa colocasse dentro dos CDDs, dentro das unidades de trabalho, pelo menos o álcool em gel, uma máscara, álcool em gel, máscara e as outras coisas essenciais para o nosso trabalho, luvas e tudo mais, né? E ainda assim foi colocado de forma, a meu ver, irregular. O álcool em gel, ele não vem com rótulo, ele não vem com datas, o caráter dele é muito duvidoso. As luvas, quando é dada, né, após diversos setores de trabalho ameaçarem paralisação, quando a empresa vem com luva, é uma luva descartável para o cara passar a semana toda trabalhando, né, porque não tem reposição, né, deveria ser uma luva a cada 2 horas e a gente tem que guardar aquela luva para usar no outro dia. As máscaras não vêm lacradas, as máscaras, o gestor vem com a máscara na mão e dá na sua mão para você usar. E assim, o psicológico dos trabalhadores do estado do Pará, que também não é diferente do país, mas assim, o psicológico aqui dos trabalhadores está muito ruim, porque você imagina que 95% dos trabalhadores vão até o local de trabalho de transporte coletivo e aqueles que vão de moto ou vão de carro, quando sai do seu setor de trabalho, tem que pegar o coletivo para ir para os seus distritos, né? E aí a gente tem aquele contato com muita gente. Agora aqui nós estamos no lockdown, né, que foi decretado pelo governador do estado, mas os Correios não parou em momento nenhum. Aqui a gente tem as unidades esvaziadas, porque muitas pessoas do grupo de risco se ausentaram, mesmo com o retorno daquelas pessoas que tinham a coabitação e os filhos em idade escolar, ainda assim está de maneira insuficiente o número de trabalhadores, porque já era defasado desde antes da pandemia. Foi aquilo que eu coloquei na minha primeira fala. O ataque, ele vem de uma maneira, desde muito tempo, em cima da nossa categoria, em cima dos trabalhadores. E agora, com a pandemia, a coisa piorou. O ataque piorou. E assim, o que eu vejo aqui é que nós estamos desprotegidos, né, sem os EPIs devidos, unidades com falta de água. Aqui no estado do Pará, eu não sei se acontece em outros estados, mas aqui não tem empresa de limpeza nas unidades, nos setores.
há mais de ano que não tem aquelas empresas terceirizadas que fazem a manutenção de limpeza nos setores de trabalho. E assim, está um caos. Está um caos porque quando o trabalhador ele está com suspeita de Covid-19, que ele vai falar para o gestor, ele ainda é assediado. Ele ainda é assediado. Por quê? Porque ele vai no hospital, não tem atendimento. Ele vai para fazer um teste, não tem teste de Covid-19. E aí, quando ele chega na unidade, ele não tem atestado médico. E aí o gestor quer que ele comprove que ele está com aquele Covid-19, não tem como comprovar. Então, assim, o trabalhador é colocado diante da cruz e da espada. Ou você perde o seu emprego e morre de fome, ou você continua trabalhando e morre doente dentro do setor de trabalho. A medida que eles estão fazendo é separar o cara que está com suspeita de Covid-19 de 2 metros de cada dos demais funcionários. O que a gente sabe que é de maneira insuficiente. Primeiro, não tem ventilação dentro dos CDDs. Muitos CDDs, se não todos aqui no estado, só tem uma saída. Não tem aquela saída de emergência, não tem janelas, na central de ar. Aí você vai, desliga as centrais de ar e abre uma portinha que tem lá, né? Agora você vai, aí o cara está com suspeita de Covid-19, está com febre, dor de garganta, dor no corpo. Eu só ainda não vi com falta de ar. Mas todos os outros sintomas eu já vi dentro do setor de trabalho. Aí você afasta o cara 2 metros do demais, você imagina a situação daquele trabalhador ali e você imagina a situação dos outros trabalhadores que estão vendo ali o cara com febre, com tosse, com dor de garganta e tudo mais. Aí você pega e coloca esse trabalhador em contato com a sociedade. Aqueles que ainda estão saudáveis, eles têm um risco muito grande de ser contaminado na rua. E aquele que está contaminado, com a suspeita, diariamente ele tem contato com mais de 600 famílias na rua. Ele tem contato com muita gente na rua. Então, isso aí a pergunta que me foi feita. O que a ECT está fazendo para resguardar os trabalhadores? Ao meu ver, nós, trabalhadores do Estado do Pará, nós estamos sendo atacados e a empresa não está fazendo nada para que a gente tenha essa proteção. Como o companheiro Robson falou, o Estado, a empresa deveriam nos proteger nesse momento. E, na verdade, não é isso que está acontecendo. O psicológico dos trabalhadores está muito alterado. A gente vê aqui trabalhadores insatisfeitos e, para finalizar, as unidades esvaziadas e o serviço e o trabalho, as encomendas, até as cartas simples, tudo aumentou. O serviço aumentou e as unidades estão com efetivo reduzido. Beleza, companheiro William. Gente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, perfil no Instagram, Facebook, nosso site, sintectmg.org.br, SintectPB também presente nas redes, o site é o sintectpb.com. A gente vai jogar daqui a pouco aí na telinha todas as informações das redes para todo mundo entrar, curtir, comentar, subir o vídeo, dar joinha, essas coisas todas. Robson, vamos para você? Você que é uma pessoa que gosta de falar, já vou jogar 2 perguntas de cara, tá? Primeiro, a Márcia Maia pediu assim, comentem. Correios passaram a descontar perda da remuneração de funcionários que estão em quarentena. O corte adotado na estatal vale mesmo para empregados do grupo de risco para contágio do novo coronavírus? E aí, já aproveitando, a companheira aqui, Shirlene Fernandes, falou: boa noite. Com o descaso e negligência dos Correios, os números de vítimas dos trabalhadores recetistas têm aumentado. Pergunta: é possível entrar com uma ação coletiva contra a empresa, responsabilizando pelo descaso? Robson, pega as 2, mata no peito. Bom, primeiro saudar aí o companheiro Hélio, oposição firme lá em Santa Catarina. O companheiro estava com o Covid-19, se recuperou. Ainda bem, companheiro de luta aí. Bom, a pergunta da Márcia Maia é o seguinte: não pode, né?
a empresa ela tentou descontar o salário dos trabalhadores do grupo de risco que estão em trabalho remoto, que esses trabalhadores estão trabalhando, né? Trabalho remoto é trabalho. Então, não se pode descontar dos trabalhadores os seus salários, os seus adicionais. Aqui em Minas Gerais, a gente teve isso nacionalmente. Aqui em Minas Gerais, nós conseguimos ganhar uma decisão liminar que impede a empresa que ela desconte qualquer adicional, qualquer remuneração do salário dos trabalhadores. Então, a gente informa que todos os trabalhadores, os que estão em trabalho remoto, todos os trabalhadores que tiveram esse desconto devem encaminhar os seus contra-cheques para o sindicato. O companheiro Alisson está tratando disso, que responde pelo nosso jurídico, e a gente vai solicitar, dentro da ação, né, uma reclamação da empresa, exigindo que ela devolva imediatamente o dinheiro dos trabalhadores, né? Então, aqui em Minas Gerais tem essa situação. A Fentech tinha ganhado uma liminar nacional, só que essa liminar foi derrubada. Então, nos estados está uma guerra jurídica, assim, vamos dizer, e alguns lugares têm esse direito, outros não têm esse direito. Mas é imoral por parte da empresa fazer isso, porque é o que o companheiro William colocou. O cara que é do grupo de risco, a pessoa que é do grupo de risco, não pode se expor. Porque se ela pegar o coronavírus, a probabilidade dela morrer é muito grande. Então a pessoa vai ter que escolher entre correr o risco de morrer e receber uma parte do salário ou ficar em casa e não receber o salário nesse momento de dificuldade. É mais uma coisa do governo federal. Isso aí, o Correio, ele não faz nada sem a orientação do governo federal. Tanto que a direção da empresa é um general indicado pelo governo Bolsonaro. Então, tudo que é feito com o aval do governo federal. Então, é imoral o que eles estão fazendo. É um ataque muito grande. E sobre a questão da Shirlene, dizer assim, tem jeito de fazer uma ação jurídica nacional? Nós tentamos. Nós tentamos, inclusive, através de uma ação nacional, impedir, nós tentamos, por uma ação nacional, impedir o serviço de correio nacionalmente, para resguardar os trabalhadores. A gente já visto que a gente estava acompanhando a situação na Europa e a gente até publicou uma matéria sobre os Correios da Espanha, né? Que morreram diversos trabalhadores. Então, a gente queria resguardar aqui os trabalhadores, né? Para isso. Porém, a gente não conseguiu êxito nisso. O que tem jeito de fazer? Tem jeito de lutar. É isso que nós precisamos fazer. Os trabalhadores, as direções têm que chamar os trabalhadores. Nós temos que organizar a luta concreta. Porque o governo, ele vai derrubar o isolamento. E quando derrubar e acabar o decreto de calamidade pública, todos os trabalhadores terão que trabalhar. Inclusive os que estão no grupo de risco, que hoje estão afastados. Então nós precisamos de ir organizando para quando começar a acontecer isso, a gente está preparado para lutar. Porque nós não vamos cair no papo do Paulo Guedes, que nós temos que dar o nosso sangue nesse momento para recuperar a economia. Economia é uma coisa que a população pobre sequer entende. Balança comercial boa é quando os patrões, as grandes empresas estão ganhando muito dinheiro. E isso não se traduz em melhores salários para os trabalhadores. Tanto a gente viu que é assim, porque aprovaram a reforma trabalhista dizendo que ia ter mais empregos e melhores salários. Mentira! Não aconteceu nada disso. Deram um golpe no país, retiraram a presidente eleita, a Dilma, falando que ia melhorar. Não melhorou absolutamente nada. O país, ele está no fundo do poço. É por isso que os trabalhadores têm que se engajar numa luta muito poderosa nessa campanha salarial e para elevar a nossa consciência política e entender que o único jeito dos trabalhadores vencerem essa etapa e conseguirem garantir os seus direitos, melhorar os seus direitos, melhorar os seus salários, é através da luta.
Então, é por isso que nós estamos fazendo esse chamado já para iniciar a campanha salarial, né, com força, e mostrar para a direção da empresa, porque ela mandou uma carta para a gente aí, desaforada, mas nós respondemos e nós vamos começar a nossa campanha salarial e organizar os trabalhadores para a luta. Acho que a luta é o único jeito de que a gente tenha aí uma saída de verdade para proteger a classe trabalhadora dessa doença que, nesse sistema de desigualdade do capitalismo, a população mais pobre ela sofre muito mais, né, nesse contexto. Acho que é isso. Beleza, Robson. Deixa eu ler aqui alguns comentários. A Pamela Murta escreveu: todos os trabalhadores estão no mesmo barco. Essa pandemia mostra como estamos frágeis e sem união estamos perdidos. Para o governo somos números e não temos representatividade se não tivermos em muito. O Rodrigo comentou: somente uma greve geral e unificada com todas as categorias é que pode dar um resultado positivo. Greves isoladas de categorias vão ser derrotadas uma por uma. A Eliane comentou aqui, que ela viu uma reportagem que a demanda de trabalho nos Correios cresceu 30% durante a pandemia. Isso mostra que mesmo no meio de uma crise sanitária gravíssima, os trabalhadores dos Correios ainda estão mais expostos à sobrecarga de trabalho e sem as condições necessárias para a segurança de suas próprias vidas. E a Cibele, William, comentou aqui para você, dramática essa situação relatada pelo companheiro William. Bom, vamos aqui para a pergunta. Tony, tem uma pergunta para você. Pessoal, aqui foi o Nayon Silva que perguntou. Quais são as ações que o Sintec-PB está tomando, né, nível de Estado, para proteger os trabalhadores contra a pandemia? Essa pergunta eu gostaria de, antes de entrar nessa pergunta, até pela fala do próprio companheiro Robson aí, a gente vê que não adianta a gente resolver os problemas dos trabalhadores dos Correios de forma isolada e fazer um ataque no varejo. A minha abertura eu fiz questão de fazer uma discussão sobre a situação da Europa, e o Robson até colocou o programa da Espanha, justamente por isso. Por exemplo, a Europa está gastando agora 540 bilhões de euros, mas para investir nas empresas privadas, e onde está aí vai ir para o ralo, que não vai nada para a população, né? E isso vai ter consequências diretas nos países como o Brasil, e diretamente nos Correios. Por quê? A gente vê que a política do Paulo Guedes que está sendo aplicada hoje, por esse governo, inclusive que disse que ia combater a corrupção, que ia combater, não ia ter esse negócio de fazer conchave com o Centrão, dentro do parlamento, mas a gente está vendo agora onde um dos empresários, o Paulo Marinho, que hoje está no PSDB, o mesmo partido, o Fernando Henrique, que tem a mesma política de Paulo Guedes, está justamente tentando privatizar os Correios, e ele denunciou que foi o esquema. E hoje esse governo Bolsonaro, nesse esquemão que está colocado aí, quer no futuro bem próximo privatizar os Correios. Então, eu acho assim, a gente entender toda a situação que está colocada hoje pelo país, vendo aí até que, eu até falei o seguinte, tem 190 mil militares que receberam os R$600. Então, a política não dá para atacar no varejo. A gente vê a situação dos Correios, quando Paulo Guedes colocou, olha, o trabalhador do Correio é igual ao gafanhoto. Ou seja, o que é o gafanhoto? Ele chega na plantação, destrói a plantação. Aí a gente vê, o companheiro falou que cresceu 30%. Eu vou dar um dado concreto aqui na Paraíba. Para não citar o nome da empresa, tem uma empresa que diariamente, uma única empresa, chegava aqui no COA dos Correios, que é o Complexo Operacional Administrativo, e colocava um caminhão por dia de mercadoria. Com essa crise agora, estão chegando 5 caminhões de uma única empresa por dia. Então, assim, 30% eu acho que é pouco. Eu acho que o crescimento dos Correios é muito grande. Então, a gente está vendo aí que eles não estão preocupados com o trabalho dos Correios. Então, a gente está tomando quais são as medidas? Primeira medida é denúncia, né? Indo no Ministério Público do Trabalho, fazendo as denúncias, chamando a atenção dos trabalhadores, orientando, entrando com ações. Várias ações, inclusive a gente foi um dos primeiros sindicatos no país que entrou, e aí tem um ônus e um bônus, né? O fato de a gente entrar no meio dessas ações de ganhar, e também tem o fato de que as experiências que a gente tem
levam para os sindicatos. Então isso aí é uma coisa positiva. Mas também traz um reflexo para a gente. Por exemplo, a questão do EPI, que a gente entrou aqui, foi uma das ações que a gente entrou, que nenhum trabalhador poderia ir para a rua sem o EPI. Aí, então, houve uma determinação judicial de que era obrigado os trabalhadores da empresa fornecer o álcool em gel, né, ou a equivalente a ele, 70%, a máscara de proteção e também até um óculos de proteção. O que acontece? A empresa não forneceu, então a orientação do sindicato foi aos setores de trabalho, fez live, fez orientação, para nenhum trabalhador ir para a rua, no caso dos carteiros, ou atendente, fazer atendimento sem equipamento. O que aconteceu? A empresa determinou que houvesse corte de salário. Então a gente foi lá, entrou com ação e no dia de ontem a empresa já depositou esse pagamento de forma atrasada, inclusive, iremos cobrar a multa, né? Então essa ação que nós estamos fazendo. Tem outras ações que a gente entrou aqui, inclusive que aqui a situação na Paraíba vem crescendo. Eu vi o caso do William falando da situação lá do estado dele, e nós temos aqui, a Paraíba não chegou num grau tão grave, mas vai estar chegando. Temos 5.300 casos e 219 mortes no estado da Paraíba. O problema é que já temos quase 80% dos leitos da UTI ocupados. O plano de saúde da gente não vai cobrir tudo. Eles já falaram, ganhamos agora, nós entramos com a liminar também, inclusive agora fechamos o CDD Mangabeira terça-feira passada, quando houve uma denúncia do Covid-19. A empresa só queria tirar do setor pessoas que tiveram contato com contaminado 2 metros de distância, quando o ambiente é fechado, como o William falou. Então já temos lá, o supervisor foi contaminado, foi confirmado, e o supervisor tem contato com todos os trabalhadores. O chefe do setor está em quarentena e vários trabalhadores desse setor contaminados, e a gente tomou essas medidas e fechamos o CDD de Mangabeira. Infelizmente a justiça houve um recuo na madrugada de terça-feira. A gente tomou conhecimento que a justiça determinou o retorno do pessoal, mas obrigou, entretanto, que esses trabalhadores passassem por uma testagem, todos passassem por uma testagem. E a gente já tem um caso aí em outros setores que estamos acompanhando, onde houve uma determinação de, por exemplo, higienização lá em Campina Grande. Então são medidas que a gente está tomando nesse momento para combater ações judiciais, lives, indo nos setores de trabalho, orientando os trabalhadores e dizendo aos trabalhadores: nenhum trabalhador pode se submeter a essa situação de ir trabalhar sem equipamento. Então, a primeira coisa é proteção à vida, né? Essa é a primeira medida nossa que estamos fazendo. Além das medidas judiciais, que são várias ações, não vai dar tempo de comentar sobre todas, mas eu acho assim, essa questão no varejo não vai funcionar. Nós temos que fazer um ataque um atacado, vamos dizer assim. Temos que tirar um plano de ação no atacado. E como os companheiros colocaram aqui anteriormente, nós precisamos, não só na questão dentro da categoria, mas também com outros trabalhadores fazer uma ação. Preparar a mobilização da categoria de forma geral. A gente vê, por exemplo, inclusive com essa política que é colocada pelo governo federal, que se reflete na nossa categoria, uma coisa semelhante, que aconteceu na invasão do Iraque, com aquela políticazinha do governo Bush de dizer que tinha lá armas de destruição em massa. Aí ele foi lá para o Iraque. A gente sabia que era mentira. Do mesmo jeito que esse Paulo Guedes está colocando agora essa política para o governo, que foi a reforma trabalhista que foi colocada pelos governos Temer e governo Bolsonaro, a reforma da Previdência, daquele negócio que precisa de grana. E agora eles estão dizendo o seguinte, que para sair da crise econômica vamos ter que privatizar tudo, quando ninguém no mundo está com dinheiro suficiente para privatizar, ou seja, não vão dar às empresas, eles vão doar as empresas, não vão vender, vão doar as empresas para o grande capital estrangeiro explorar os trabalhadores, principalmente os Correios. Aqui está um exemplo claro, que eu estou dizendo aqui, que houve um crescimento que a empresa coloca de 30%. Eu acho que é bem maior o e-commerce depois dessa pandemia. Então a gente vê, nesse momento, que os trabalhadores precisam, nesse instante, de ter não só ações jurídicas, mas também ações políticas, e principalmente a gente tem que fazer um debate. 2 debates que a gente tem que fazer aqui. Primeiro, nós temos que criar a frente única para se opor à frente ampla que foi feita, que estão tentando fazer, e a frente ampla, com nossos algozes, não pode dar resultado positivo. A frente única é juntar todos os trabalhadores, sindicatos de luta, organizar os movimentos sociais para
barrar esses ataques ao governo. Então, no caso específico dos Correios, sem essa discussão política, sem esse debate político, não pode acontecer. Eu acho que também é ações que a gente tem que fazer. Tem um caso aqui, que a gente está respondendo também a pergunta do companheiro que fez aí. O que é que nós estamos fazendo? Nós entramos também com uma medida aí, um projeto de lei que está no Congresso Nacional, através do deputado federal Frei Anastácio, aqui da Paraíba, e esse projeto já tem apoio de 203 deputados, que é um projeto que, durante a pandemia, os trabalhadores dos Correios tenham direito ao teto máximo da insalubridade, que a insalubridade varia de 10% a 40%. Então, durante o período da pandemia, os trabalhadores dos Correios estão se submetendo a essa situação, eles teriam direito a esse percentual de 40%, que não entraria em conflito com outras verbas que os trabalhadores estão recebendo. Esses ataques também da gratificação que está acontecendo, justamente com os trabalhadores que estão em coabitação, acontece aqui também na Paraíba. Então, as medidas, nós estamos entrando com as ações nesse sentido de defesa dos trabalhadores. Então, é isso aí, companheiros. A gente, no próximo bloco, a gente expõe mais alguns informes. Obrigada, Tony. Infelizmente, a gente não tem como ler todos os comentários, também não temos como ver todas as perguntas, mas quem perguntou não preocupa, que depois os nossos expositores, os nossos debatedores vão lá no chat responder um a um as perguntas que o pessoal estiver fazendo, tá? A Luciana fez pergunta, mas infelizmente o tempo não permite. Antes da gente passar aqui para a nossa exposição, só fazer um lembrete aqui. Primeiro que nossa live acontece toda semana, todas as quartas-feiras, 19 horas, anota aí na sua agenda, pode entrar aqui no Facebook do Sintect MG, que a gente vai estar ao vivo com vocês. E aí, a partir das próximas semanas, o Sintect vai criar um quadro novo, que chama Sintect Responde, que é uma forma da gente dar uma informação séria, verdadeira para o trabalhador. Então, inclusive para a gente se contrapor a todas as fake news, todas as desinformações que são propagandeadas de forma para deixar o trabalhador na dúvida, causar confusão. Então, a gente vai responder. E aí, esse quadro precisa, pessoal, mande as suas perguntas, mande as suas dúvidas, pode mandar para o nosso Facebook, via mensagem, que aí a gente vai fazer o quadro para ir respondendo todas as dúvidas da categoria, tá bom? Bom, a Jane Neves comentou, parabéns, a live está dando recado à classe trabalhadora e mostrando a necessidade de também nos organizarmos pós-pandemia. O governo quer que a classe trabalhadora pague a crise, essa conta não é nossa. E a Argélia aqui, Tony, deixou parabéns à direção do Sintect PB, que desde o início da Covid esteve nas unidades, vigiando, informando e orientando os trabalhadores. Então, já pegar aqui a deixa que a Argélia deixou para a gente, Tony, você começar com as considerações finais. Estava achando até que seria depois dessas considerações finais, mas primeiro agradecer, primeiro corrigir uma informação, nós estamos passando por uma reformulação aqui no site nosso, né? Ele está, para os companheiros que forem visitar o site, a gente teve aqui suspendeu o contrato por conta da pandemia, a gente não pôde atualizar esse site, nós estamos atualizando, mas no nosso Facebook e nosso Instagram estamos fazendo diariamente, né, passando pelo WhatsApp também informação para os trabalhadores. Hoje tivemos em 2 setores visitando, o CDD Mangabeira e o CDD Centro, passando informação para os trabalhadores, e amanhã estaremos com uma reunião online com o pessoal de Guarabira, discutindo. Ontem tivemos uma reunião online com o pessoal do CDD Mangabeira, para passar essas orientações do retorno, como é que vai ser essa questão da liminar que a empresa perdeu, né? A liminar que o sindicato entrou. Então, assim, agradecer ao Sindicato de Minas Gerais pela oportunidade de participar dessa live, participar desse momento. Esperamos também poder construir essa ferramenta aqui na Paraíba, nós estamos trabalhando nesse sentido. Pedir também apoio para os companheiros de Minas, nesse sentido de dar uma força aqui para a nossa profissional que nós temos aqui, que a gente está uma estagiária na área de mídias digitais, que a gente está organizando. E essa é a ferramenta que nós temos nesse momento. E a gente precisa utilizar essa ferramenta muito bem, de forma eficiente. Então, nesse sentido, a gente acha que
é importante a gente construir através desse canal, desses canais, né, essa comunicação com os trabalhadores. E aí a gente tem a campanha salarial, onde tem um debate, né, que tem um debate que nosso dissídio está judicializado, depende lá do todo-poderoso Deus Dias Toffoli, dá uma sentença favorável, apesar de que a Procuradoria-Geral da República, ele colocou lá a posição deles, mas é apenas uma posição, quem vai julgar mesmo o Dias Toffoli ou até o mesmo pleno do STF, e a gente tem que mobilizar os trabalhadores, né? Criar as ferramentas para mobilizar os trabalhadores e criar nesse momento, eu acho assim, o pessoal falando de greve ambiental, não. Então, é uma situação que a gente tem que discutir, é uma situação nova para todo mundo, nós estamos procurando soluções de conjunto, eu acho que um sindicato isolado não vai resolver nenhum problema de nenhum trabalhador, o sindicato sozinho, por maior que seja. Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente criar as ferramentas necessárias para, nesse momento tão crucial para a nossa categoria, onde tem trabalhadores morrendo, inclusive tem um debate importante. Sábado a gente estava aqui no sindicato, onde um trabalhador cometeu suicídio aqui em João Pessoa, consequência justamente dele estar em casa isolado e a pressão da empresa dos cortes das gratificações, a pressão da empresa no trabalho dele, a preocupação com a situação dos colegas. Então a gente também tem que debater esse problema, que é um outro problema que a gente vai ter pós-pandemia, as consequências psicológicas. E a gente tem que exigir da empresa esse tratamento para os trabalhadores, tratamento psicológico. A gente tem que abrir também esse debate dentro da nossa categoria. A gente tem muitos problemas, consequências dessa pandemia, mas o problema maior é a política do governo federal. E a gente só combate isso mobilizando os trabalhadores e debatendo abertamente e francamente com todos os trabalhadores essa situação. Então, agradecer a todos. Aí, se eu puder responder todas as perguntas que forem enviadas a mim, irei responder com grande prazer. Obrigado e boa noite a todos. Obrigada, Tony. Só pedir para desligar o microfone. Isso. William, chamar você para fazer as suas considerações finais? Primeiro eu quero agradecer aí aos companheiros, né, por ter participado aqui dessa live. Eu estava vendo aqui no chat, temos aqui alguns companheiros aqui que eu queria saudar. O companheiro José Eustáquio, né, Taquinho, que eu tive o prazer imenso de conhecer, passou alguns dias aqui em Santarém aqui em Belém, né? É porque eu sou santareno, gente, então de vez em quando eu confundo. Sou santareno, mas moro em Belém, então eu confundo de vez em quando, né? Tem o companheiro Carlos Clay, também lá do Amazonas, que é diretor da Fentech, está aqui também prestigiando. Tem a companheira Cibele, lá da Paraíba, e outros companheiros aqui que eu estou muito feliz de reencontrar aqui, mesmo que virtualmente. E assim, companheiros, as minhas considerações, aquilo que está posto para nós, trabalhadores, hoje, aquilo que está na ordem do dia, é privatização e retirada de direitos. É desemprego, o capitalismo está vindo com força para cima da gente, e nós precisamos, como já foi dito aqui por outros colegas, e nós precisamos de unir todo mundo, unir as forças, juntar Correio, juntar a Serpro, Dataprev, os bancários, os petroleiros, os eletricitários, os metalúrgicos, chamar todo mundo para unificar, chamar todo mundo para a luta, porque quem vai tirar o governo Bolsonaro, quem vai tirar o fascista do poder, não vai ser a Câmara dos Deputados, não vai ser o Senado, não vai ser os ricos desse país, mas vamos ser nós, os trabalhadores. Então a gente precisa atacar o governo. Nós do Correio vamos ter agora a nossa campanha salarial e a gente precisa fazer debate, a gente precisa discutir. Eu fiquei muito feliz com essa live, com esse debate aqui, que foi muito esclarecedora. Eu gostei aí das intervenções do companheiro Robson, do companheiro Tony, que também me tiraram muitas dúvidas, né? E assim, o que eu quero deixar para os companheiros é o seguinte: eu estou aqui para a luta e eu quero convidar todos os companheiros do país para lutar, para nós lutarmos juntos contra o governo Bolsonaro. É isso aí, Sara, minhas considerações. Fora Bolsonaro, né? Tem um tanto de comentário.
Beleza. Ô, Robson, vamos chamar então para você fazer as considerações. E aí, ó, se você puder, vou fugir um pouquinho da regra do nosso debate, mas teve uma companheira aqui que fez uma pergunta super importante sobre a questão das mães, que a empresa não tá permitindo o afastamento e tal. Então, eu queria que você, na sua fala final, já aproveitasse e desse um comentário sobre essa questão das mães que estão amamentando e tudo mais. Bom, deixa eu entrar nessa situação primeiro, porque isso aí é o sistema de exploração, meu. É uma sacanagem, literalmente, que estão fazendo com as mães, né? Com os pais, em geral, que têm filhos em idade escolar e que as escolas não estão funcionando. Aqui em Minas Gerais, inclusive, agora o governador lançou uma teleaula aí, uma aula via internet. A maioria das pessoas tem nem o que comer, pô. Tem nem celular. Imagina, vai ter que fazer a aula via internet. Com o quê? Por onde? A empresa de Correios, isso aí é uma sacanagem. Não tem, a gente tinha uma liminar nacional que resguardava os pais com filhos em idade escolar e pessoas que coabitavam com pessoas do grupo de risco, para que essas pessoas se mantivessem em trabalho remoto. A liminar foi derrubada e desde lá está uma saga, porque a empresa faz demagogia. Ela não aprovou nenhum pedido, absolutamente nenhum aqui em Minas Gerais, nenhum pedido de mães com filhos em idade escolar e que os meninos estão em casa. Como é que a mãe vai fazer? Muitas delas estão faltando, literalmente, porque se ela deixar o filho sozinho, é abandono de incapaz. Ela pode ser presa. A empresa, por isso que quando a gente fala as coisas, o pessoal vai assim, o sindicato é muito terrorista. Não, isso é um ato terrorista. Como é que as mães vão escolher entre deixar os filhos só em casa e ir trabalhar? É lógico que ela não vai deixar o filho em casa. A gente aqui em Minas Gerais entrou com uma ação que infelizmente não teve ainda a decisão da liminar, isso foi semana retrasada. E a juíza ainda não se pronunciou sobre a liminar pedida, que é para restabelecer o trabalho remoto para as mães com filhos em idade escolar. A situação é desesperadora. Eu falo todo dia com pelo menos umas 10 companheiras que estão com essa situação, né? São mães, né? Que são chefes de família e estão com os filhos, dia deixa com o vizinho, dia deixa com outra pessoa. Ou seja, os meninos estão correndo o risco de ser contaminados. E isso aí, nós vamos responsabilizar a empresa. Porque é um ato de crueldade. Aí o pessoal vai dizer, mas você não acha que está sendo muito duro com a empresa? Isso é ser duro. Isso é ser covarde. Porque a empresa poderia liberar as pessoas. Não são muitas pessoas. Porém, ela faz questão de não liberar para que essas pessoas passem o máximo de dificuldade possível. É por isso que nós temos que lutar. É por isso que quando os sindicatos chamarem, a gente tem que lutar contra todo esse tipo de exploração que existe. E aí, eu quero entrar também na minha consideração final na questão que o companheiro Tony colocou sobre a frente única e a frente ampla. Existe um movimento geral no Brasil para se aglutinar toda a esquerda, vamos dizer assim, todo mundo que se diz de esquerda, centro, direita, todo mundo, na luta supostamente para derrubar o Bolsonaro. O Rodrigo Maia tem lá mais de 30 pedidos de impeachment. Ele não encaminha absolutamente nenhum. Eles estão negociando o que é melhor para eles. Frente ampla para os trabalhadores
dentro da história do movimento operário, sempre foi prejudicial para a classe trabalhadora. Veja na questão, por exemplo, da Alemanha, do nazismo. Veja em várias outras situações em que a classe trabalhadora foi conduzida para uma frente ampla, onde os interesses dentro da frente ampla serão os interesses da burguesia. Então, você chamar Fernando Henrique para fazer uma frente ampla, outro fulano para fazer uma frente ampla. Isso quer dizer que o que vai predominar é a política desses caras que vão colocar, depois de passado tudo, colocar a política deles em cima da classe trabalhadora. É por isso que a gente fala que tem que ser frente única. Frente única, ela tem a ver com união de esquerda em prol dos trabalhadores. Uma frente em que a política que vai tocar a frente é a política da classe trabalhadora. Então, nós não podemos confundir nesses dois termos, porque senão a classe trabalhadora vai ser conduzida novamente a diversos acordos espúrios, onde, no final, quem leva ferro é a classe trabalhadora e a população mais pobre. Então, esse debate ele tem que vir à tona, esse debate ele é espinhoso de ser feito, não tem nenhum tipo de sectarismo nesse debate, é um debate tranquilo de ser feito, mas nós temos que explicar à classe trabalhadora que a política que tem que conduzir a luta e o ascenso da classe operária deve ser uma política em prol da classe trabalhadora e não em prol de uma burguesia nacional, por exemplo. Então, é um debate muito importante de ser feito, foi colocado aqui, acho que merece até, Sara, uma live para explicar a frente única e a frente ampla, né? Que acho que vai ser de grande valia para ir esclarecendo os trabalhadores nesse tempo de pandemia. Nós temos que usar todos os mecanismos, apesar de que a gente sabe que a burguesia ela domina muito melhor as tecnologias, mesmo porque é ela que é dona dos meios de produção, então domina muito melhor que a classe trabalhadora, mas enquanto a gente pode usar as tecnologias, nós devemos usar para também organizar a classe trabalhadora. Sem achar que nós estamos fazendo alguma coisa, né, muito estratégica que ninguém está vendo. É provado que tudo que a gente faz, seja no privado, seja no público, é observado amplamente, principalmente pelo imperialismo norte-americano. Haja visto os filmes aí, né, Privacidade Hackeada, ou Snowden, que explica claramente que nós estamos sendo vigiados 24 horas por dia. Mas isso não pode intimidar a gente também de construir uma luta e conscientizar os trabalhadores do que efetivamente eles precisam fazer. Então é tarefa nossa, sim, explicar essas questões para que a classe trabalhadora, no final do túnel, não se depare com uma parede, né? E dizer assim, pô, mas eu segui o caminho certo. Não, nós temos que explicar exatamente qual que é o caminho a seguir pela classe trabalhadora. Agradecer aqui todos que participaram dessa live, né? Dizer que na semana que vem nós vamos ter uma live, a Sara vai falar aí, né? Sobre pandemia e mulheres, né? Várias companheiras vão fazer a sua exposição aqui e tratar de todas as questões ligadas às mulheres, porque diante da pandemia a gente também teve um problemaço, que foi o aumento, né, da violência doméstica com o isolamento. Então, a gente tem que trazer todas as questões à tona, e todas as questões são de extrema importância debater, tanto com os trabalhadores dos Correios, quanto com o restante da classe trabalhadora que está assistindo a gente, para a gente criar mesmo um vínculo, né, mesmo estando longe, através desses debates constantes pela internet. Muito obrigado, Sara, está com você a palavra. Bom, queria agradecer a participação de todo mundo que esteve aqui com a gente, expondo, companheiro Tony, companheiro William, companheiro Robson. Live extremamente importante, esclarecedora, com informações, dados, debates que a gente pôde conversar diretamente com o trabalhador, tirar dúvida, explicar. O pessoal de casa participou ativamente. Repito, gente, infelizmente a gente não consegue, pelo tempo, ler todos os comentários, ver todas as perguntas, mas o pessoal vai se comprometer, senão a gente puxa a orelha, William, Tony e Robson, de ir lá nos comentários e responder a pergunta do pessoal.
E aí eu só queria deixar registrado aqui 2 comentários. A Márcia Maia falou que aqui em Minas Gerais, o Zema, o governo de Minas Gerais concedeu 6 bilhões em isenção fiscal a mineradoras, mas alega falta de recursos para pagar os servidores. E aqui registrar também o companheiro Delcinho Vilhena, lá de Belém. Denilson. Obrigado, companheiros, por essa live. Só com a luta, muita luta e resistência, iremos ter êxito nessa labuta diária e atingirmos os nossos objetivos. Abraço. E aí, terminar a nossa live com a frase, a hashtag mais comentada, as 2 mais comentadas. Não à privatização dos Correios, fora Bolsonaro e seu governo. A gente se encontra próxima quarta-feira, 19 horas, para debater a questão das mulheres, importância, extremamente importante o debate, mulheres e pandemia, tá? Espero vocês até a próxima. Abraços, obrigada, boa noite. Valeu, galera.